Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Eu, na última aula explicativa que dei para vocês, falei sobre laços de repetição e, ao final da aula, eu deixei a execução de 6 exercícios. O exercício 1C, 1B, 1D, 3C, 3B e 3D. Neste momento, eu vou corrigir o exercício 1C e depois, nas outras aulas, eu corrijo os demais, ok? Então, vamos ler o exercício solicitado. O exercício pede o seguinte: construir um programa que apresente a soma dos 100 primeiros números naturais, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até mais 100. Muito bem, para realizar esse programa, em vez de somar os 100 primeiros números, vamos pensar em somar apenas os 5 primeiros números. Se com 5 primeiros números funcionar, funcionará com toda certeza para o 100. Se eu somar 1 com 2, eu tenho 3. Se eu somar esse 3 com este 3, eu tenho 6. Se eu somar o 6 com 4, eu tenho 10. E se eu somar o 10 com 5, eu tenho 15. Então, o somatório, a soma dos 5 primeiros números naturais, é 15. 1 mais 2 mais 3, mais 4 mais 5. Beleza? Muito bem. Vamos considerar que para executar esse programa, eu vou precisar usar um laço. Este exercício pede para fazer com laço enquanto, ou seja, um laço pré-teste com fluxo verdadeiro. O laço pré-teste com fluxo verdadeiro iterativo, porque eu quero somar uma quantidade finita de valores. Considerando que eu vou ter aqui uma variável para controlar a contagem, vamos imaginar então que essa variável chamada i vai ter sua variação como 1, 2, 3, 4 e 5. Além da variável i, eu vou precisar considerar uma segunda variável para realizar a soma desses valores. Então, vamos considerar, por exemplo, a variável s. Se eu somar 1 com 2, o s, nesse momento, é 3. Mas se eu somar 3 com 3, eu terei 6, 6 somado com 4, 10, e 10 somado com 5, 15. A questão aqui é saber qual o valor inicial de S. Quando a gente põe esse programa em exercício em sala de aula, alguns alunos acham que o S tem que começar com 1 e outros acham que o S tem que começar com 0. Eu não vou dizer agora, neste momento, qual dos valores deve ser o valor a ser inicializado. Eu vou considerar, aliás, a propósito, a maioria, cerca de 90%, considera S como 0, mas uma média de 10% considera S como 1. Então, eu vou pensar aqui em resolver o problema usando S sendo inicializado em 1 e depois o I variando aqui de 1 a 5. Vou fazer um teste de mesa. Se começar o S com 1, resultar 15 ao final do laço, S atribuído 1 é o correto. Se não, a gente vai colocar o 0 e vai fazer um segundo teste de mesa. Vamos desenhar aqui o diagrama. Começo pelo símbolo de terminal com o rótulo início e defino aqui para a variável S o valor 1. Em seguida, eu preciso definir a variável que vai controlar o laço, ou seja, a variável i. E eu vou sinalizar isso aqui em cor diferente. Eu estou colocando aqui em vermelho, onde o meu i é atribuído a 1. Quando eu defino assim o i atribuído a 1, eu estou usando um laço pré-teste com fluxo verdadeiro iterativo, então eu já desenho aqui a decisão. Desenho a decisão e escrevo dentro da decisão meu i menor igual a 5, que é o valor que eu estou estabelecendo como limite de contagem. Depois eu faço o teste de mesa, se estiver correto a gente troca para o número 100, após o programa estar realmente correto, e aí a gente codifica ele na sequência. Se essa condição for sim, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Veja,
o S é atribuído ao valor do I. Aqui, ó, 1 mais 2, deu 3. Então, o meu S passou a ser 3. Então, o S está sendo atribuído ao valor que o S tem, mais o valor do I. Então, aqui dentro deste processamento, eu vou colocar S atribuído a S mais a variável I. Tome muito cuidado para não colocar aqui o número 1. É muito comum os alunos colocarem 1 e depois dizerem que eu ensinei desse jeito. Eu não ensinei colocar o número 1, eu estou ensinando a colocar a letra I. E aqui, para deixar bem destacado, eu estou usando I em vermelho e estou sinalizando isso aqui também em vermelho. Após essa operação, a gente determina aqui o incremento do laço e é atribuído a I mais 1, fecho o laço, e quando esta condição for não, eu saio do laço. Ao sair do laço, eu vou apresentar então o resultado, fechar a porta aqui, vou apresentar o resultado chamado S, então vou dar aqui o display do S, e em seguida eu coloco aqui o terminal sinalizado com o rótulo fim, ok? Então agora nós vamos fazer um teste de mesa para verificarmos se esses valores estão corretos. Então eu vou colocar aqui do lado uma pequena tabela, onde eu defino aqui o S, aqui eu defino o I. E vamos ver o que vai acontecer. Meu programa começa, meu S recebe um processamento do valor 1, é atribuído ao valor 1, então S é atribuído a 1, e o I é também atribuído a 1. Agora eu pergunto, meu I é menor ou igual a 5? Sim ou não? Meu I vale 1. 1 é menor ou igual a 5? Sim. Então S é atribuído a S mais o I. Vamos colocar aqui, ó, S atribuído a S mais o I. Qual é o valor do S? O valor do S é 1. Qual é o valor do I? O valor do I é 1. Então, 1 mais 1, para o S, eu tenho 2. Então, o meu S é 2. O mesmo raciocínio se aplica aqui, onde I é atribuído a I mais 1, se o meu I está com 1. 1 mais 1, meu I passa a ser 2. Eu volto e pergunto, 2 é menor ou igual a 5? I é menor ou igual a 5? Sim ou não? Sim. Então, meu S é atribuído a S mais o valor do I. O valor do S nesse momento é 2. O valor do I nesse momento é 2. Isso será atribuído a S. 2 mais 2, o valor então é 4. Então, 4 para o S. Meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 2. 2 mais 1, meu I passa a ser 3. Volto e pergunto, meu I é menor ou igual a 5? 3 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É sim. Então, S é atribuído a S mais I. Meu S é atribuído a S mais I, então meu S é atribuído ao valor do S, que é 4, mais o valor do I, que é 3. 4 mais 3, 7. Então, meu S está com o valor 7. Meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 3. 3 mais 1, meu I passa a ser 4. Volto e pergunto, meu I é menor ou igual a 5? 4 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É sim. Essa condição é verdadeira. Então, S é atribuído a S mais o I. Qual é o valor do S? S é atribuído ao valor de S, que é 7, mais o valor do I, que é 4. 7 mais 4, 11. Então, meu S está com 11. E meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 4. 4 mais 1, meu I passa a ser 5. Volto e pergunto, 5 é menor ou igual a 5? Sim ou não? Ainda é sim, porque 5 não é menor que 5, mas 5 é igual a 5. Então é sim. S é atribuído a S mais I. Qual é o valor do S? S é atribuído a 11 mais 5. 11 mais 5 é 16. Então, meu S está com 16. Meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 5. 5 mais 1 passa a ser 6. Eu volto e pergunto, 6 é menor ou igual a 5? Sim ou não? Esse I, esta condição aqui, é falsa ou verdadeira? Ela é falsa. Então, eu saio
do laço e peço para apresentar o valor do S. Eu vou apresentar o valor, então, 16. Veja que o valor esperado é 15. Significa, então, que a nossa lógica está incorreta. Cometemos aqui, propositalmente, um erro de lógica. Ou seja, meu S não começa com 1. Vamos, então, experimentar o teste usando S começando com o valor 0. Então, vamos limpar aqui, vamos apagar esse pedaço. Vou limpar aqui o valor aqui do S. E vou colocar aqui, então, o valor 0 para S. Vamos aqui ajustar a tabela. E vamos, então, fazer aqui o teste de mesa. Meu S começa com início do programa, meu S começa com 0. Meu I começa com 1. O I é menor ou igual a 5, sim ou não? Sim. S é atribuído a S mais I. Então, vamos começar de novo isso aqui. Então, meu S aqui é atribuído ao valor do S. O valor do S é 0 mais o 1 do I. Logo, meu S é 1. Então, meu S aqui está com 1. O I é atribuído a I mais 1. Nós sabemos que o I é 1. 1 mais 1, meu I passa a ser 2. Eu volto e pergunto, 2 é menor ou igual a 5, sim ou não? É sim. Então, S é atribuído a S mais I. Qual é o valor de S nesse momento? O valor de S nesse momento é 1. Qual é o valor de I nesse momento? É 2. 1 mais 2 é 3. Então, meu S está com 3. Acabei de fazer esse processamento, venho então para este outro processamento. I atribuído a I mais 1. Meu I atribuído a I mais 1, meu I está com 2. 2 mais 1, meu I passa a ser 3. Volto e pergunto, 3 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É sim. S atribuído a S mais I. Então, meu S nesse momento está com 3. Mais 3 do I, meu S passou a ser 6. E meu I, que está com 3, mais 1 passa a ser 4. Volto e pergunto, 4 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É sim. Então, S atribuído a S mais I. Meu S nesse momento é 6 mais 4. Meu S, então, agora é 10. E meu I atribuído a I mais 1. Meu I está com 4. Com mais 1, meu I passa a ser 5. Volto e pergunto, 5 é menor ou igual a 5? Sim ou não? Ainda é sim. Então, meu S é atribuído a S, que vale 10, mais o meu I, que vale 5, e meu S está com 15. E meu I será atribuído a I mais 1. Meu I está com 5, mais 1, meu I passa a ser, então, 6. Volto e pergunto, 6 é menor ou igual a 5? Sim ou não? É não. Saio do laço, mostro o valor de S, mostro o valor 15 e encerro o programa. Então, veja que começar o valor da soma, do somatório com 0, resultou o valor esperado. Vamos aqui apagar essas anotações, porque eu vou codificar o programa aqui do lado. Mas antes disso, nós vamos aqui ajustar um detalhe. O meu programa pede os 100 primeiros números. Então, a partir de agora, eu sei que isto vai dar o resultado. Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Veja que eu desenhei esse diagrama em duas cores. O que está em vermelho é a estrutura do laço. Essa estrutura de um laço pré-teste, com fluxo verdadeiro iterativo, sempre será desenhada dessa forma. Eu coloco I atribuído a 1, ou a inicialização, ou o valor inicial do laço, I menor ou igual ao valor final do laço, e no final, antes de fechar o laço, antes de fechar aqui, fazer essa quebra do laço, eu coloco I atribuído a I mais 1. Isso se o meu laço começar em 1, terminar em 100, aqui nesse caso, de 1 em 1. Então vai de 1 a 100, de 1 em 1. Mas imagine que pudesse ser de 0 a 50, então seria 0, 50, de 2 em 2. I mais 2. E assim sucessivamente. O que está em vermelho é a parte mecânica do laço. Todo laço sofre sua ação de acordo com este desenho. O que está em preto aqui antes, no meio e depois, é a parte lógica do programa. É a parte que você tem que colocar dentro de uma estrutura de laço. Então aqui vamos codificar o programa como programa, capítulo 5, exercício 1C. As variáveis em uso no meu programa são S e I, então na ordem que ali aparecem, eu estou citando
SI, dois pontos, inteiro. Início do meu programa. Início do programa, S então é atribuído a 0. Na sequência eu escrevo I atribuído a 1. A seta que aponta para a decisão, eu vou interpretar essa seta como enquanto, por causa do seguinte detalhe. Primeiro, que o laço aqui ocorre com fluxo verdadeiro. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, eu estou usando o operador relacional menor igual. Isso caracteriza um enquanto. Então, coloco aqui I menor igual a 100. Faça o quê? Faça o S atribuído a S mais o contador do I, e I é atribuído a I mais 1, fim, underline, enquanto. Depois eu coloco, escreva S, e no final eu coloco então o fim. Essa então é a codificação para este programa. Ok? Um detalhe só de curiosidade, a soma dos 100 primeiros números vai resultar em 5.050. Assim como eu fiz com os exercícios do capítulo 4, vou fazer igualmente com os exercícios do capítulo 5. Então vou usar aqui o ambiente Pascal para demonstrar o programa de somatório dos 100 primeiros números naturais e também o programa em linguagem Lua. Lembrando que eu não estou ensinando Lua, não estou ensinando Pascal, eu estou usando apenas essas linguagens como modelos de representação da lógica que a gente estudou nos exercícios, para dar uma ilustração e ter uma ideia de sua funcionalidade internamente em um computador. Então vamos lá. Observe nesse momento o programa do exercício 1C do capítulo 5, o qual foi apresentado na aula anterior durante a execução do exercício. Aqui nós estamos fazendo o somatório dos 100 primeiros números inteiros. Então eu tenho aqui a variável I, que começa em 1, a condição I menor ou igual a 100, que determina o final da contagem, então são os 100 primeiros números inteiros, e em seguida o acréscimo de 1 em 1 da variável I, que faz a contagem de 1 a 100. Durante a contagem de 1 a 100, o S é atribuído a S mais I, ou seja, eu efetuo o somatório. Nós vimos nos nossos testes o porquê começar esse S com valor 0, e eu disse também que quando esse programa é executado, o valor apresentado é 5.050. Então vamos ver se isso realmente acontece. Vou colocar o programa em execução. Veja agora o resultado do programa. Veja que abaixo das palavras Turbo Pascal está a apresentação do valor 5.050. Assim como eu fiz anteriormente no capítulo 4, mostrando a execução do programa passo a passo, eu também quero fazer essa demonstração com este programa. Nesse sentido, vamos trocar aqui o valor 100 para o valor 5, porque vai ficar muito longo fazer 100 passagens. E eu quero com 5 passagens mostrar isso para vocês. E eu acredito que com 5 passagens é mais do que suficiente para ver a evolução e entendimento da ação do laço. Assim sendo, eu vou colocar aqui em vigilância as variáveis S, I e também a condição I menor ou igual a 5. Então vejamos. Variável S, variável I e a condição I menor ou igual a 5. Observe que a última execução, o S está com o valor 5.050, que foi o somatório de 1 a 100. O laço contou de 1 a 100, então no momento em que ele se tornou 101, ele encerrou, a condição ficou falsa. Como eu mudei aqui para 5, então isso aqui ficou um pouco sem sentido. Vamos ajustar o tamanho da tela. Após o ajuste da tela, vamos executar o programa em modo passo a passo. No modo passo a passo, a barra de execução do programa é colocada sobre o comando begin, que é exatamente o início do nosso programa. Na sequência, as variáveis S e I foram criadas na memória, S com 0 e I com 0, e o I menor ou igual a 5 está como true, como verdadeiro. Passando pelo S, você não vai notar nenhuma diferença, mas quando eu passo pelo I, você vai perceber que a variável I foi ajustada em 1. O S permanece com 0, o I está com 1. O I é menor ou igual a 5? 1 é menor ou igual a 5? Sim. Então esta barra vai ser posicionada dentro do bloco de ação do comando enquanto. Então vejamos.
Veja que a barra entrou. Nesse momento, S é atribuído a S mais I. Meu S está com 0, meu I está com 1. Então, S é igual a 1. E o I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 1, mais 1, 2. Veja que aquele teste de mesa que eu mostrei no programa corrigido em lousa é agora executado de forma semelhante. Como a condição do I é verdadeira, o I é menor ou igual a 5, a barra retorna para o while para fazer essa verificação. Então, enquanto o valor do I for menor ou igual a 5, o laço permanece em execução. Então, veja que S é atribuído a S mais I. S nesse momento é 1 e o I é 2. Então, a hora que eu movimentar essa barra, o S será 3. E o I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 2, mais 1, 3. A barra é retornada ao comando while, a condição é verdadeira, enquanto a condição for verdadeira, o fluxo do programa está dentro do laço. Então, meu I está com 3, 3 é menor ou igual a 5, eu entro dentro do laço. S é atribuído a S mais I. Meu S está com 3, meu I está com 3. Significa que o S passa a ser 6. E o meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 3, mais 1. Meu I passa a ser 4. A barra é retornada ao comando enquanto, nesse caso o while do, sendo a condição verdadeira, a barra continua dentro do laço. Meu I está com 4, 4 é menor ou igual a 5, então significa que eu ainda entro no laço. Nesse momento, S é atribuído a S mais I, meu S está com 6, meu I está com 4. 6 mais 4 é 10, então veja que o S passa a ser 10, e o I que está com 4, somado a mais 1, passa a ser 5. A barra volta para o comando enquanto, e aí eu tenho o seguinte: meu I está com 5, 5 é menor ou igual a 5, ainda esta condição é verdadeira. Então, meu S é atribuído a S mais I. Meu S está com 10, meu I com 5, passa então o S a ser 15. Vejamos. Meu I é atribuído a I mais 1. Meu I está com 5, mais 1, meu I passa a ser 6. Veja que quando este I for 6, o I menor ou igual a 5, que está verdadeiro, passará a ser falso. Veja esta ocorrência. Nesse momento, o meu I é 6 e a minha condição já é falsa. A barra será posicionada novamente sobre o comando while, que é o enquanto, e a pergunta vem: I é menor ou igual a 5? O 6 é menor ou igual a 5 é falso. Se é falso, essa barra vai ser posicionada não mais dentro do bloco da sua ação, mas sim fora do laço. Ela vai sair do laço. Então veja esta ocorrência. Nesse momento eu peço para apresentar o valor e encerrar o programa. Vamos ver então se o programa apresentou o resultado 15. Veja que aqui, depois do 5050, que foi o primeiro teste, no segundo teste que eu mudei o valor para 5 da variável I, eu tenho agora o S com o valor 15. Vejamos então na sequência o mesmo programa codificado na linguagem Lua. Vejamos agora o programa na linguagem Lua. Aqui na linha 2 eu tenho a inicialização da variável S com 0, na linha 3 a inicialização da variável I com 1, na linha 4 eu tenho o comando enquanto meu I for menor ou igual a 100, faça, e na linha 7 eu tenho o equivalente ao fim enquanto. Na linha 5 eu tenho a ação de somatório do valor da variável I, então S atribuído a S mais I, e na linha 6 nós temos aqui o I atribuído a I mais 1. Depois, na linha 8, a apresentação do resultado de S. Eu vou colocar o programa em execução e vamos ver se aparece 5050. Veja que foi apresentado o valor 5050 como esperado. Apenas como um teste, vamos trocar o valor 100 para o valor 5 e colocar o programa então em execução. Veja que o resultado é 15, como demonstrado anteriormente. Espero, a partir deste exemplo prático, ter dado a você uma visão mais concreta a partir da correção do exercício feito anteriormente. Agradeço sua atenção, um grande abraço e até mais.